Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve muita crendice, religião e por aí vai, né? Hoje nós vamos falar, pelo título que você recebeu, quem está na mala direta do Vida Inteligente recebeu e ficou com a pulga atrás da orelha, né? Porque Cristo, Maitreya e Lúcifer, alguém com certeza, quando chegou, leu a terceira palavra lá, Lúcifer, o que tem que ver uma coisa com outra? E assim, eu estou presumindo, né? Estou conjecturando, mas provavelmente causou um impacto. Então, isso nós vamos abordar hoje de uma forma ampla e bem profunda, digamos assim, e principalmente nós vamos mostrar aqui, ou falar sobre uma coisa também que é todas as linhas de pensamento, de raciocínio, de crenças falam um monte de coisa, e hoje nós também vamos falar um monte de coisa sobre isso, que é exatamente como o mundo espiritual impacta no cotidiano da humanidade. Por que eu digo isso, antes de eu trazer nosso convidado aqui? Porque a gente acredita que existe um mundo por aí, a gente olha para o céu, né, como se a Terra tivesse uma localização. A gente sabe que ela anda, e anda pra caramba, rápido pra caramba, não existe céu, não existe baixo, não existe nada. Nós estamos dentro do universo, então não existe em cima, embaixo, em lugar nenhum. Mas a gente tem as crenças de que existe alguma coisa lá em cima, e a gente vai achando que tem alguém que zela por nós, alguém que dirige a nossa vida, e a gente vai levando isso adiante, principalmente sem ter a própria experiência. A experiência passa nossos pais, nossos avós, e assim vai. E a maioria de nós, grande maioria de nós, vai embora daqui desse plano físico, né? achando ou levando aquilo que outros lhe ensinaram. Porque a experiência própria geralmente é muito pequena, porque a gente tem essa influência dessas informações que a gente teve, e isso causa em nós aquilo que a gente chama de cristalizações, essa resistência para abrir a viseira e tentar enxergar melhor. Então tá, falei demais, vou trazer aqui meu querido amigo e irmão, Eduardo Lage Leite. Como é que você está, Eduardo? Tudo bem? Falando aí tudo bem, Eustáquio? Falando dessa cidade deliciosa aí onde você mora, né? Já se vê o astral aqui, como é que é, né? Energia boa. Eduardo, eu não sei se você tentou, nós somos amigos aqui, então nós estamos aqui para bater papo. Se você discorda com alguma coisa que eu falo, pode mandar brasa, não tem problema nenhum. Aqui é as claras. Isso que eu disse aqui, que a influência do mundo espiritual, digamos assim, nos disseram que existe um mundo espiritual, a gente acreditou, a gente segue isso aí que falaram, então, e a gente vive influenciado por isso. De verdade ou mentira, a gente vive influenciado por isso. Perfeito. Então, passo a bola para você. Então, meu amigo, exatamente. Isso que você disse é muito importante, porque tem duas maneiras de olhar essa questão do mundo espiritual. Aquilo que está aí na nossa cultura, que sempre existiu, como você disse, todo mundo fala em mundo espiritual, mas é uma coisa que a gente acredita. A gente não tem comprovação, né? A ciência até hoje não prescrutou, não investigou esse mundo espiritual. Então, as religiões falam que tem um mundo espiritual. Agora, tem que separar o que é narrativa do que é real, daquilo que tem uma realidade mesmo. Então, se você me permite, eu vou buscar isso. Qual que é a origem dessa questão de mundo espiritual e tal? Você sabe, e já foi muito falado aqui no seu programa, que houveram outras raças além da raça da nossa cultura atual.
E a raça anterior da humanidade que nos precedeu foi a raça Atlante, que foi a quarta raça desenvolvida humana nesse planeta Terra. Na época da raça Atlante, vamos dizer assim, no seu apogeu, há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, 3, 4, 2 milhões de anos atrás, vamos dizer, a época de ouro, que passa pelas tradições como o apogeu de uma cultura muito desenvolvida, chegou a esse ponto por quê? O homem Atlante daquela época, ele tinha uma interação direta com o mundo espiritual. Então, o que ele percebia do mundo físico era, até certo ponto, nublado, era uma coisa meio que tinha uma realidade, vamos dizer, menor do que no mundo espiritual, que ele tinha acesso direto. Perfeito. Então, por exemplo, né, assim, isso permitiu o desenvolvimento dessa grande civilização. Mas, por volta de 1 milhão a 850 mil anos atrás, vamos dizer assim, no último 1/3 do desenvolvimento dessa civilização, começaram a haver certas interferências espirituais, e o próprio desenvolvimento da fisiologia do homem Atlante naquela época foi permitindo que ele não atingisse aquelas alturas espirituais do plano fora da matéria. Então, ele foi, vamos dizer assim, indo cada vez mais, ficando cada vez mais preso à Terra, e, com isso, as partes do mundo espiritual que ele investigava eram as partes inferiores. Então, aquela beleza, aquela verdade, aquele mundo cristalino do mundo espiritual que ele percebia originalmente, e o que o impulsionava para fazer o bem, o bom, o belo, o verdadeiro, foi diminuindo, e ele começou a ter outras influências espirituais dos mundos, vamos dizer assim, superiores, mas no nível mais próximo da Terra, onde justamente ele foi perdendo essa capacidade de atingir os planos superiores do mundo espiritual. Eduardo, mas esse foi, no seu ponto de vista, foi uma coisa natural ou foi algum tipo de comportamento? O que você acha que cortou essa conexão que era limpa, vamos dizer, a transmissão era limpa, e de repente começou a nublar e trouxe para níveis inferiores, digamos assim? Bom, segundo a ciência espiritual, houve uma influência deliberada para que isso acontecesse, mas também houve um processo natural de evolução do próprio planeta que estava mergulhando cada vez mais no mundo material, no mundo denso. Então, a quarta raça do quarto planeta Terra foi, vamos dizer assim, o fundo do fundo, o ponto mais material a que qualquer coisa já chegou a existir. Então, nós estávamos foi todo um processo de descida dos planos espirituais, na primeira cadeia de Saturno, na segunda de Marte ou do Sol, na terceira da Lua, até chegar a esse planeta Terra material, físico e tenso. Então, aí também as raças vieram descendo, a raça adâmica, raça hiperbórea, raça lemuriana, até chegar na quarta raça no mundo atlântico. Então, se você desenhar um V, vamos dizer assim, onde o primeiro vetor é o que desce e o segundo é o que sobe, nós vamos ter a quarta raça com aquele ponto mais profundo onde essas duas linhas se encontram. Bom, então houve as duas coisas, houve uma confluência tanto do universo, das forças naturais, como uma influência deliberada dos planos espirituais e também da organização daquela sociedade que, vamos dizer assim, vamos dizer que aquele mundo Atlante tinha 7 países, 7 regiões, 7 continentes, vamos dizer assim, continentes ou cidades, como muitos dizem, o tamanho não importa. Vamos dizer que aquela civilização estava dividida em 7 cantões, 7 países, 7 nações,
Mas a quarta região era justamente a que tinha mais poder, mais desenvolvimento. É como se a gente falasse hoje em dia, nos nossos dias, de um país que detém, como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, que detém quase toda a tecnologia. Se esses países deixarem de existir, nenhum outro país tem capacidade de fazer chip, tem capacidade de fazer siderurgia de alto nível, não tem de nada, né? De pesquisa, de satélite. Então, esses países é que detêm. E na época Atlântida, o grupo que tinha mais desenvolvimento era justamente o quarto. Bom, eu até gostaria de voltar a isso depois, porque isso tem tudo a ver com a personagem que a gente chama de Lúcifer. Vamos lá. Que é o autor da Grande Rebelião, né? Que proporcionou a queda da civilização Atlante e muitas outras coisas também. Mas você falou aí desse mundo espiritual. Bom, o Atlante ele tinha uma relação direta com o mundo espiritual que foi ficando cada vez mais restrita, e quando houveram as grandes migrações... Na Atlântida, dizem os anais ocultos que a própria teosofia, antroposofia, toda essa coisa, toda essa linha, e outras mais, né, dizem que houveram 3 grandes cataclismos na Atlântida. O primeiro aconteceu há 850 mil anos atrás. Praticamente dividiu esse continente ao meio. Foi uma coisa violenta. Depois, há 250 milhões de anos atrás, houveram mais uma série de cataclismos. E, há perto de 85 mil anos atrás, aconteceu também um grande cataclismo. Aquilo que você muitas vezes menciona aí no seu programa, Ilha Poseidones, que desapareceu, que Platão cita, né, que os egípcios citam, isso, a coisa de 10, 12 mil anos, foi aquilo ali, a raça atlântica já tinha deixado de existir há muito tempo, e nós já estávamos na época seguinte, nós já estávamos na nossa humanidade atual, por isso que tem registro. Tá. Então, a coisa é muito mais antiga. Então, ao longo desses milênios, esses povos atlantes, que eram vários, 7, vamos dizer assim, 7 sub-raças, foram migrando para o Oriente. Um grupo foi pela Ásia e um grupo foi pela África, mais abaixo. E os 2 grupos se encontraram mais ou menos ali naquela região do Irã, Iraque, da Líbia, justamente onde está o pau comendo lá hoje em dia, né? A Síria, sim, o Líbano. Sim. Pois bem. E aí houve uma grande confluência ali. Por quê? Dizem essa historiografia ocultista que a nossa raça atual é descendente direta da 5ª sub-raça do povo atlante, que é chamado de semitas. Então, não é que só isso, não. Houveram muitos descendentes, né? Os povos orientais, né? Da China, daquela região extrema, né? Comunidades indígenas, até mesmo nas Américas e tal. Mas, da onde saiu a semente, vamos dizer assim, genética, né? Para criar a nossa civilização atual, que é a 5ª, foi dos povos semitas que justamente confluíram naquela região ali do planeta, né? Irã, Iraque, por ali. E foi a época justamente que começaram a se manifestar os avatares. Na primeira sub-raça da nossa época atual, na Índia antiga, né, nós tivemos a manifestação de Yezeus Krishna. As datas dizem mais ou menos coisa de 6 a 8 mil anos atrás. Sim. Depois, mas isso, na verdade, é muito mais antigo, muito mais antigo. É que não tem registro. Mas depois veio a época do desenvolvimento dos caldeus, da 2ª sub-raça. Ali foi onde se desenvolveu aquela cultura de
né? Também teve o Avatara, que foi Zoroastro, só que Zoroastro foi uma linhagem de Zoroastro na Pérsia, né? O zoroastrismo. Então, vamos dizer assim, sempre tinha um avatar, um ser humano, aí fazer um pequeno hiato. À medida que essas raças foram desenvolvendo, o ser humano foi perdendo a noção, a capacidade de ir no mundo espiritual. Entendi. Então, desde esses primórdios, mas até hoje a gente vai. Como é que vai? Todo ser humano ele tem 3 estados de consciência. O estado de vigília, que é esse que a gente está aqui acordado. O estado de sonhos, quando a gente está dormindo, sonhando. E um estado de sono profundo, quando você não tem o movimento REM dos olhos, você está num estado de sono profundo. Nesse estado que todo ser humano tem durante a sua vida, toda noite, entra em estado de sono profundo, é quando a gente vai no mundo espiritual. É quando o seu eu, a sua alma, o seu corpo astral bonito do eu, vai até aquele mundo espiritual da onde ele emergiu, para se nutrir, para se refazer. É como se a gente dormisse à noite, chega lá naqueles... E o sono sem sonhos são momentos muito curtos, intercalados 3 ou 4 vezes por noite entre os sonhos. Então, esse tempo curto, que no mundo espiritual é outro tempo, é o suficiente para que a nossa alma se reabasteça da energia que é própria dela, que é da sua origem, do seu ambiente. É como se a gente fosse lá de noite, respirasse fundo, recarregasse as energias, de manhã a gente mergulha de novo nesse mundo material, que é só desgaste, é a gente gastando energia que a gente capturou no mundo espiritual. Mas isso é inconsciente. Ninguém, a própria ciência lembra até dos sonhos, mas o sono profundo não tem sonhos. Mas você está no mundo espiritual, vivendo experiências espirituais, tais como o Atlante daquela época fazia isso com a maior naturalidade e se lembrava de tudo que ele trazia de lá, e com isso ele podia, quando acordava, produzir uma tecnologia maravilhosa. Então, isso foi sendo perdido ao longo de todos esses milênios, até o estado que a gente está hoje em dia, que, como você disse na introdução, esse mundo espiritual é igual caviar. Eu só ouço falar, mas nunca experimentei. Poucos então, têm esse conhecimento. O treinamento espiritual serve justamente para isso, para que você tenha um estado de consciência análogo àquele do sono profundo, mas desperto, acordado, que é o estado de, como eles chamam na Índia, sono paranishipânico, ou samadhi, ou satori. É quando você tem uma imersão no mundo espiritual consciente e se lembra disso. Que é imprescindível, inclusive, para nos manter vivos, né? Porque é o reabastecimento. Professor Henrique José de Souza disse que, inclusive, todas as doenças, o sono cura tudo. O sono cura tudo. Aí é que está. Agora, como não sei como é que é esse processo, mas como você falou, realmente, em sono profundo, a gente deve ir para algum lugar, que às vezes a gente acorda cansado para caramba também, né? Dormiu bem, mas acorda cansado para caramba. Sei lá o que a gente faz. Acorda cansado quando a gente não atinge esse estágio. Pode ser, exatamente. São coisas interessantes para se descobrir. Pô, como é que eu posso ter ido em algum lugar espiritual elevado disso aqui se eu voltei todo quebrado? Exatamente. Não foi. Vai, ou segue. ficou nos níveis mais baixos, onde não há aquela energia akáshica, aquela fonte de vida que nos nutre espiritualmente. Fica no mundo astral, no denso, né? E aí volta. Isso. Exatamente. Segue, vamos lá. Então, como eu estava falando, durante essas migrações dos povos atlantes para colonizar em direção ao Oriente, tudo isso já tinha sido perdido. Então, para o homem ter acesso ao mundo espiritual, ele precisava passar por uma iniciação especial. Naqueles escolas de mistérios, nos oráculos, né? Ele precisava aprender uma coisa que antes para ele já era natural. Então,
surgem as figuras, inclusive, dos avatares. O avatar, o que é? É um ser humano, como nós, que encarna um espírito transcendental, um ser puro do mundo espiritual. Então, por exemplo, Krishna, ele encarnou a ideia de me fugiu o nome agora. Vishvakarma. Tá. Krishna é o homem físico e Vishvakarma é o espírito. É o estado de ser. É o estado de ser. É o estado, é o que ele representa na vida terrena. E aí, esse ser é dotado, né, de todos os poderes da yoga, toda aquela coisa toda, e orienta os homens que não têm acesso ao mundo espiritual diretamente a aprender a ter, e os que não têm, seguir uma orientação segura, né, para não se perder. Bom, então teve Iseus Krishna, Vishvakarma. Depois, na Pérsia, teve Zaratustra, que falou que no Sol existia um ser chamado Asura Mai, né? Asura Mastra, que era o espírito solar que ele anunciava e que um dia ia descer à Terra. Sim. Depois teve o Thoth Hermes na época egípcia. Só que esses seres, Thoth Hermes, é uma linhagem, geralmente. Todos esses seres, houveram vários Zaratustras, vários Krishnas. Sim, que é um estado de ser, né? Então, exato. E, vamos dizer, na época, na terceira época, da terceira sub-raça, terceira época cultural da nossa raça, no Egito, nós temos a figura de Hermes Thoth, que falava sobre um deus Osíris, um deus pai, que também se relacionava com o Sol. Depois, na época semítica, ali, justamente na Síria, na Líbia, né, aparece a figura de Abraão, descendente daquela raça dos semitas lá atrás, que falava de um Deus único e verdadeiro, né? Foi para aquele povo que estava lá, eles não eram monoteístas, eles tinham várias divindades. E Abraão chegou e falou, não, só tem um Deus que é o único e verdadeiro. E o seu nome é Tetragramaton, dizia ele. Bom, passados muitas gerações, há 2000 anos atrás, né, na época greco-romana, a cultura era greco-romana, mas quem efetivamente tinha o poder da tecnologia da espada eram os romanos, né? Sim, sim. E colonizava tudo, né, como sempre acontece. E surge a figura de Jesus, né? Nascido ali na Galileia, um rapaz e tal, que, ao que parece, ao que tudo indica, ele teve um contato com a fraternidade dos essênios e se informou também de toda, que era uma escola de sabedoria que ensinava todas essas coisas que a gente fala hoje em dia. Então, tem aquela passagem famosa de Jesus, com 12 anos de idade, discutindo com os doutores do templo, né? Isso. Os doutores falaram, como é que esse moleque aí, ele está sabendo demais. Porque ele tinha uma boa escola, entre outras coisas. Mas aconteceu o seguinte, esse Jesus, ele desaparece na história, né? Se bem que existem muitos estudos a respeito da vida oculta de Jesus, né? E depois só volta a aparecer com 30 anos de idade, quando tinha um cara lá chamado João Batista, que estava anunciando a vinda de um Cristo, né? De um Messias, e o João Batista estava lá, vivia no deserto, era um cara muito estranho, comia gafanhoto e tal, bebia... E muita gente ia atrás dele também para receber a bênção, o batismo, como ele chamava, né? Ele falava, está perto de chegar um cara aí que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Então, era uma potência espiritual muito grande.
E Jesus chega lá para ser batizado por ele, é batizado e permanece em oração. Nesse momento acontece um fenômeno, o céu se abre e o Deus Altíssimo, na forma de uma pomba, de um espírito, se manifesta e todo mundo ouve uma voz dizendo, precisa impostar a voz, né? Já tem que pelo menos limpar a garganta para dizer o que Deus disse nessa ocasião. Uma voz diz o seguinte: tu és meu filho bem amado, no qual eu vejo a mim mesmo. E hoje eu te gerei, e hoje eu me encontro, eu me encontro nesse próprio ser. Na Bíblia tem alguma modificação disso que eu acabei de dizer. Mas uma voz divina se manifesta dizendo: eu me manifesto nessa pessoa que é aqui. E aqui eu me enxergo como ser humano. E a partir dali, Jesus recebe essa potência que as tradições e nós mesmos até hoje em dia a gente chama de Cristo. Cristo é o mesmo Assura Mazda que vivia no sol, né? Sim, Aquela exato. potência máxima que precisou de um corpo de Jesus preparado durante 42 encarnações distintas a partir de Moisés, de Abraão, para chegar ao ponto de receber aquele tipo de consciência. Então, através de Cristo, se manifestaram toda a linhagem de Krishna, de Assura Mazda, de Osíris. Zoroastro, de Hermes. Vamos dizer assim, igual a gente tem um corpo físico, um corpo etérico, um corpo astral, um corpo mental, na figura de Jesus, esses corpos eram as kayas, como dizem os budistas, Nirmanakaya, Shambhogakaya, Dharmakaya, desses avatares anteriores. Então, é como se toda aquela linhagem de avatares da quinta raça mãe se projetasse no Cristo Jesus, munido de mais uma etapa de evolução, que era um ser que nunca pôde andar na Terra com pés humanos, que é Cristo, a essência do Pai mais elevada, que só podia viver num ambiente ígneo, flogístico, como a nossa estrela solar. Perfeito. Então, não é pouca coisa isso. Não é pouca coisa. Nós não podemos, assim, avaliar a grandeza desse fenômeno pelo que as religiões dizem, porque as religiões é uma maneira de dizer tudo isso de uma maneira popular, que as pessoas, que cada um vai entender como quiser, na verdade é essa. Mesmo que seja um rabino, um pastor, um padre, um erudito, cada um vai ter o seu entendimento. O povo também. Cada um vai entender isso da maneira que quiser. Mas fato é que na pessoa de Jesus, né, muitos chamam ele de Joshua, mas há controvérsias de muitas escolas. Pelo que eu pesquisei, e trago isso para vocês com muita humildade e pureza de espírito, pelo que eu pesquisei, até mesmo referência dos livros talmúdicos e outros, dizem que Joshua ben Pandira, ou seja, Jesus, filho de Pandira, foi um iniciado que era o chefe, vamos dizer assim, a maior autoridade das comunidades essênias, que os essênios eram grupos de iniciados, né, que viviam em comunidades, escolas de mistérios, que, durante o cativeiro da Babilônia, aprenderam muita coisa com os magos persas, né? Toda aquela sabedoria que eles tinham e trouxeram para a região deles e formaram uma rede de fraternidade, de confrarias chamadas essênios ou terapeutas ou nazarenos. Inclusive, esse Joshua ben Pandira, ele viveu sob o reinado de... me esqueci o governador da época, mas ele viveu um pouco antes de Jesus bíblico. Ele viveu entre o ano 150
144 e 77 a.C., mais ou menos uns 80 anos antes de Jesus. E ele também foi morto por apedrejamento pelos outros rabinos lá dos fariseus, dos saduceus, foi morto por apedrejamento, por heresia, por estar divulgando e ensinando essas verdades esotéricas. Mas ele deixou 5 discípulos, e um deles foi para a cidade de Nazaré fundar a fraternidade, o núcleo, a comunidade de essênios, na cidade onde Jesus nasceu. Então, existem muitas histórias que nós não vamos entrar aqui no mérito delas. Mas eu acho que é importante dizer. Agora, peraí, isso aí eu nunca ouvi falar, né? Isso que você acabou de dizer. Agora, me dá uma dica, ou para quem está nos assistindo, você não vai falar um negócio que você não tenha ao menos uma fonte. Que fonte é essa que distingue Yoshua ben Pandira, que separa Yoshua ben Pandira, Yoshua, o filho de Pandira, que era um soldado romano, né? Do Isso. Jesus, o Cristo. Onde você buscou essa informação, vamos dizer? Olha, tem muitas fontes. Tá. Eu vou citar uma que é de fácil referência. A obra, são 4 livros do Rudolf Steiner, né? O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo São João, onde ele explica também na verdade, existem 2 meninos Jesus. Então, tudo isso aí ele é falado ali, e ele explica, para quem estudar esse livro, é fruto de uma série de conferências que foram dadas na Suíça, se eu não me engano, no ano de 1908, por aí, 1910. Acho isso muito importante. Foi feito uns livros. Isso é muito importante. Isso aí não é para ficar, isso aí é para trazer a público. Se Exatamente. Tô falando você compra no Amazon lá, qualquer livro, os livros estão lá. Então, isso é só uma maneira para essa turma que é da mais esotérica e tal, ter acesso a uma literatura base. Mas para quem por exemplo, se você pesquisar na literatura mais científica, mais historiográfica dos cursos de teologia, você vai encontrar essa informação também, né? Os registros históricos. E no judaísmo também tem um pouco ainda mas parece ponto passivo com relação a essa personagem, Yoshua ben Pandira, que é inclusive citada nos comentários do Talmud. Bacana, eu acho esse tipo de informação, eu acho super importante, e se porventura, estou falando aqui ao vivo, se porventura você tiver algum texto solto, né? Porque fora os livros, poste, por favor, na comunidade Vida Inteligente, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, e depois, a partir daí, seria um tiro de largada, né? Para todo mundo buscar essa informação. Acho super relevante isso. Isso é desmitificação, ou informação correta, né? Porque a gente junta as coisas e confunde. Exatamente. Legal. Mas a Rosa Cruz, principalmente através da MORC, o imperator, fundador da MORC, o Louis, esqueci o nome dele agora, me fugiu. Foge. Louis, esqueci. Ele também tem muito material a respeito disso, inclusive alguns textos específicos sobre esses ensinamentos. 2 pessoas distintas, hein? Olha só. Yoshua ben Pandira, de Jesus o Cristo. Da mesma forma que se confunde muito, mas aí fica muito mais fácil separar Jesus o Cristo de Apolônio de Tiana, né? Exatamente. E Apolônio também é da mesma época do Yoshua também. E foi uma personagem também muito misteriosa, mas que tem alguns resquícios, né, históricos que permite avaliar a grandeza desse personagem. Porque quando um avatar se manifesta, ele vem acompanhado de uma corte, de uma pleiade, de uma comunidade inteira de pessoas, comitiva. Às vezes muito antes, como esses aí, fazendo um trabalho já séculos antes, preparando para aquilo ali.
Quando São Paulo chegou lá em Atenas e falou: eu vi muitos deuses aqui, mas eu vi um que me chamou a atenção. É um templo ao Deus desconhecido. A esse Deus eu venho falar, desse Deus que eu venho falar para vocês, desse Deus desconhecido. Aí ele captou a atenção dos atenienses, né? Foi. Mas, quando eles ouviam Paulo falar, eles se lembravam, já estava no inconsciente coletivo daquele povo, daquela cidade, aquilo que Sócrates falava 5 séculos antes. Então, pode-se dizer que, de certa forma, Sócrates, Platão, Aristóteles foram preparadores também do cristianismo, que um dia ia chegar lá, não através da pessoa física de Jesus, mas através de um apóstolo, né, como se diz, de um mensageiro, que foi São Paulo, Paulo de Tarso, que no começo ele até era perseguidor dos cristãos, né? Depois teve uma visão espiritual, literalmente caiu do cavalo e teve um contato direto com essa potência espiritual que é o Cristo Jesus. Aí, como se diz, a clarividência dele despertou e ele começou, e ele já era um iniciado, né, que já era um discípulo de um cabalista muito honrado e conhecido e famoso na época dele. Então, ele uniu todo aquele conhecimento esotérico que ele se dedicou a vida inteira para ter essa epifania do Cristo Jesus, dizendo: eu sou aquele a quem tu persegues. Aí o cara entregou os pontos, né? Jogou a toalha. Não, e é legal, você está me lembrando aqui, porque em Atenas, né, bem perto da Acrópole, tem um lugar onde Paulo fez essa epístola aos atenienses, né? Exatamente, é maravilhoso. Você pisa no mesmo lugar ali, todo mundo visita ali, né? Então, quando você for lá, você sempre vai, né? E posta uma foto lá para a gente. Vou fazer isso, tem razão. Legal, legal. É bacana, você está pisando na história, né? Com certeza. É maravilhoso. Tá, mas, segue, que eu quero entrar. Nós vamos entrar no Maitreya e Lúcifer daqui a pouco. Pois é. Então, veja bem, Jesus é essa potência que trouxe até os dias atuais um impulso. Você veja que tanto Melquisedeque, que é aquele personagem que é mencionado por Moisés lá no livro 3, esqueci o capítulo. Eu anotei essas coisas todas, mas na hora que eu sentei aqui, eu perdi tudo. Posição aí, em cima da hora, eu perdi minhas anotações. Mas Moisés menciona o Melquisedeque e diz que Melquisedeque, fazia o rito do pão e do vinho. O mesmo que Jesus institui, mostrando que tem uma relação direta entre Jesus e Melquisedeque. Para não dizer que era o próprio. Mas vamos com calma, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Então, Jesus, na última ceia, ele institui também aquele rito de Melquisedeque, que era o do pão e o vinho, para se fazer a Santa Eucaristia, que é a comunhão do homem carnal nesse mundo, do homem comum, com seu espírito, com Deus, com a sua divindade, com Cristo, que tanto está lá num ambiente espiritual, como está aqui também no meu coração, que é aquilo que mantém minha alma viva. Então, se você for pegar Eucaristia em grego, o Eucaristó é obrigado, né? Você sabe. Obrigado? Não sabia. Eucaristó em grego é obrigado. Obrigado no sentido igual a gente fala aqui. Obrigado em português tanto significa que você é obrigado aquilo, como muito obrigado. Agradecendo. Esse é de agradecimento. Agradecimento. Veja só. Eucaristia, talvez seja uma forma de agradecimento daquele. Cara, quando você está num estado de consciência, quando, vamos dizer assim, você está face a face com a divindade, com Deus, se você tiver que falar alguma coisa, a única coisa que você vai fazer é obrigado. Obrigado. Agradecer a vida, agradecer o universo, agradecer. Então, faz todo sentido isso que você está falando. Realmente eu não sabia e é muito esclarecedor saber.
Então, a Eucaristia é isso, é você ter esse contato direto com o seu Deus interno e agradecer por existir, por estar vivo, e a partir dali você viver dentro dessa luz. Sim. Mas teve ali a última ceia, Jesus faz isso, aí vem a tal da Maria Madalena, pega um perfume caríssimo, né, que um frasco daquele perfume de... É uma planta tibetana que dá um... Eu esqueci o nome daquele perfume. Mas para comprar aquela quantidade de perfume, um trabalhador normal precisaria trabalhar por 10 anos. Opa! Vamos dizer, 10, entendeu? Uma pessoa que ganha um salário mínimo da época precisava trabalhar 10 anos para comprar um frasco de perfume daquele. Então, era uma coisa só para os faraó, para os nobres. E a Maria Madalena, não se sabe de onde que ela tirou isso, mas pegou esse frasco e lavou os pés de Jesus com esse frasco, derramou sobre a cabeça dele. E imagina que o ambiente, como é que ficou cheio daquele aroma, né? E daquela luz espiritual do Cristo. E a Maria Madalena, que diz que era a discípula dileta dele, outros dizem que era companheira de Jesus, mas o fato é que ela derrama esse frasco sobre ele, e aí vem um discípulo falar, não é melhor a gente pegar isso, vender e dar para os pobres? Jesus diz, não, deixa essa mulher. Ela sabe que eu não vou estar aqui por muito mais tempo, então aproveitem. Né? E ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, e assim é feita a Santa Eucaristia, aquele grande ritual cósmico e de confraternização, que é de sentar à mesa, né? Todo mundo sabe que como é que a gente comemora? Pô, senta junto na mesa, né? Come e bebe. Agradecimento, comemoração, isso que está isso aí, tudo. Exatamente isso. Eucaristia, agradecimento. Agradecer pela vida. Isso aí. E aí acontece aquilo tudo, ele é traído, é morto, crucificado, e levam o cadáver de Jesus para uma catacumba, uma caverna mesmo, que tinha lá em Jerusalém, e é chamada, essa caverna é chamada Morada de Adão, ou Fenda de Adão, era o nome antigo que tinha lá. E lá eles sepultam Jesus, envolto num manto, e fecha aquela pedra lá. E Maria Madalena, depois, no outro dia, vai lá para ver o corpo, e a porta está aberta, e ela fica super assustada. Aí ela entra, vê um cara lá, que ela pensou que era o jardineiro, tomador de conta daquele lugar lá, o zelador, e pergunta, cadê o mestre? Cadê meu mestre? O que fizeram? Roubaram o cadáver de Jesus? Se você viu alguma coisa, por favor, me fala. Aí que ela foi olhando bem assim aquele vulto ali, e Jesus já estava ali num corpo flogístico, etéreo, né? E ele fala, não me toques, né? Porque é uma outra natureza de corpo, e a famosa ressurreição de Jesus. Mas tem um tremor de terra também nessa ocasião, que foi aquele ali que rasgou a coluna, quando Jesus morreu, e diz que o corpo de Jesus foi engolido por essa fenda de Adão para o núcleo da terra. Ora, hoje em dia a gente sabe que aquilo ali era uma embocadura, daqueles canais que tem contato com os mundos internos da Terra, que na verdade são os mundos superiores, e que, como tem nas pirâmides do Egito, tem várias fraternidades da Líbia ali e tal, então Jesus desceu, aquele corpo desceu para os mundos internos, foi engolido, para que e a partir desse momento da morte dele, toda a Terra passa a ter a semente crística. E isso alterou muito o rumo da humanidade, porque se não fosse esse evento, hoje em dia, quem acha que a gente está vivendo uma humanidade ruim, bárbara,
não imagina o que seria da humanidade se não houvesse essa batalha de Jesus. A gente estaria assim, no inferno na Terra. A verdade é essa. E, a partir dali, o sétimo Bodhisattva, que na época ele tinha essa função de sétimo, como Jesus é o paradigma de toda a evolução cósmica. Quando a Terra completar a sua evolução total, daqui a milhares de anos, nós vamos ter uma humanidade de Cristos, uma humanidade iluminada como a presença daquele homem foi para nós na história. Por isso que a gente defende, eu defendo, por exemplo, que o Cristo, que todo mundo espera que vai vir voando, com o anjo tocando trompeta, não é nada disso. O Cristo é esse estado de ser que você está dizendo e que vai fluir do coração de cada um. Internamente, é o que você está falando. Né? Se manifestando em todo mundo, o Cristo voltou à Terra. Pronto. E até lá pode voltar para qualquer um. A oportunidade está aberta a todas. Se você quiser fazer isso nessa vida, é uma questão de propósito. Tem gente que fala, eu era miserável, não tinha dinheiro, e pus um propósito na minha vida, hoje eu coleciono carros bilionários. Se para uma coisa material é possível, pode ser uma coisa espiritual. Perfeitamente. Você vê esses moleques grego que pega bicicleta, skate, as coisas pirueta que eles dão, o domínio que eles têm da gravidade, é inacreditável um ser humano fazer aquilo. Não tem ralinho de nada. Tem um domínio do corpo, uma coisa absurda. Ou seja, o ser humano ele tem uma potência tão grande que qualquer coisa que ele resolver fazer na vida dele, ele consegue. Né? E tem as forças que querem atrapalhar isso. Então, por falar em forças e atrapalhar, nós temos 14 minutos para falar sobre Lúcifer. Maitreya, nós estamos ouvindo, Maitreya é um novo estado de ser, Cristo Maitreya, né? Isso aqui já ficou entendido com tudo isso que você falou. Maitreya, como seria ele, né? É o Cristo se manifestando num ser que nós ainda haveremos de conhecer, ou conhecemos e não nos demos conta da presença dele. E aí entra a questão do Lúcifer, que é um ser que, não vou dizer que é um injustiçado, porque vão cair de pau, como diz em cima de mim, porque existe uma cristalização em cima desse nome, que todo mundo acha que é o capeta, que é esse que não quero citar outros nomes aqui. Então, fala um pouquinho de Lúcifer e o papel de Lúcifer nessa humanidade e a eventual importância dele nesse processo todo. Quanto tempo que nós temos, Grego? Eu não estou 13 minutos. 13 minutos. Então, eu vou juntar uma coisa com a outra. Veja bem, no processo de criação do universo, nós tivemos 4 planetas anteriores, né, que a gente sempre fala aqui. Saturno, Marte, o Sol, Lua, e chegamos à Terra. Em todo esse processo, há uma diferenciação de vida, energia e vida, consciência. Sim. Então, no processo de Saturno, a vida, consciência, subiu para o mundo espiritual e constitui aquilo que a gente chama de Atman. Atman é o fruto espiritual da primeira cadeia. A parte material que desceu constitui a formação do reino mineral. No segundo globo, em Marte ou em Sol, a parte luminosa, aquilo que foi produzido de espiritual, volta para o mundo espiritual e é o que a gente chama de Budi. E a parte material se precipita nos reinos da matéria e vem a constituir na Terra o reino vegetal. Na Lua, a mesma coisa. A parte espiritual, o fruto espiritual daquela cadeia, constitui aquilo que a gente chama de Manas Taijase, a mente cósmica. E a parte material é aquilo que constitui o reino animal. O homem é o fruto desse quarto sistema da Terra. Então, aquilo que é produzido de matéria concreta é o reino humano, a cultura humana. E aquilo que a gente produz espiritualmente falando é aquilo que a gente chama de Jivatman, vida-consciência. É o seu Cristo interno, a sua iluminação.
Acontece que, nesse processo de descida do espírito na matéria, os nossos corpos humanos, físico, etérico, astral e o mental também, eles são feitos daquela matéria que se precipitou, que caiu. Por isso que se diz que a nossa alma sofreu uma queda. Ela é impura. É aquela coisa que o São Paulo falava, eu quero fazer o bem, mas na prática eu faço o mal, porque a gente tem uma série de compulsões, porque a nossa alma é feita de um objeto de queda, de forças elementais que são conscientes, não porém inteligentes, mas que fornece a estrutura para a gente existir como ser humano. Então, todo o trabalho do ser humano consiste em pegar essas essências elementais que querem sempre se misturar com coisas densas, grosseiras, para elevar isso espiritualmente através do conhecimento e do amor-sabedoria, que é o que todos os avatares ensinam. Pois bem, chegamos num ponto na Terra, ou melhor, lá na Atlântida, é desafiador em 15 minutos. Se vira. Lá na Atlântida, existem potências espirituais, no mundo espiritual, que não quer que o ser humano atinja esse estado de libertação na raça própria que é a nossa. Então, essa potência espiritual que a gente chama de Lúcifer atuou sobre a pessoa, o avatar, que era o comandante, o chefe, o presidente da quarta cidade atlântica. Isso levou a uma queda. Isso levou, porque como ele era o mais poderoso, ele arrastou todo mundo junto com ele. Ele, a esposa e a família dele toda. São os mesmos seres que vão lá na época de Jesus, Rainha Salomé, Herodes, aquela coisa toda lá, que vai pedir a cabeça de João Batista. As mesmas forças. No Oriente, tem um escritor chamado Fernando Ossendowski, escreveu um livro muito importante, Bestas, Homens e Deuses. Ele, no começo do século XX, foi até a Mongólia, fugindo de revolução e tal, e teve um contato com o Buda vivo do Oriente, da Mongólia. Lá na Mongólia era onde estava o centro espiritual que comandava a Índia e o Tibete, através do Traixa Lama e do Dalai Lama. Esse ser era aquele mesmo ser da Atlântida, da quarta cidade, que é chamado de Rigdenjepo. Então, o Oriente inteiro chama Rigdenjepo como o soberano de Shambhala. É o mesmo corpo que existe hoje, é o mesmo que existia lá na Atlântida. Porque, como ele produziu uma grande queda, ele também é responsável por resolver o problema. Quem faz é quem tem que resolver. Então, esse ser, que é o Rigdenjepo, é o mesmo ser que no Oriente é chamado de Kalki Avatar, ou seja, o avatar do cavalo branco, que é o Maitreya. É o mesmo ser, que virá... tem na Bíblia, em Apocalipse, né, o livro da Revelação, aquele ser que ficou lá João de Patmos, ele fala assim... daquela visão maluca que ele estava tendo, de repente ele vê lá, está em Revelações, Apocalipse 21, 22. Ele viu um cavalo branco e um anjo falou para ele, esse que vem, que monta esse cavalo branco, é aquele que se chama justo e perfeito. Não, era um outro nome. Justo e perfeito, vamos dizer assim que está bom. É aquele que tem o poder de fazer justiça e de combater o mal, que vai limpar a terra das ervas daninhas de todos esses séculos de desmar. Isso é o que fala no cristianismo, isso é o que se fala em todo o Oriente. Essa lenda de Maitreya, do cavalo branco, do Kalki Avatar, que seria, a New Age se apropriou disso como o avatar da Era de Aquários, também chamado dessa forma. É o mesmo ser crístico, manifestado
em uma pleiade de seres, né? Que no Oriente também são chamados de Akdorje e Akgorje, Mitradeva e Apavanadeva, ou seja, um ser espiritual e um ser guerreiro, um juiz e um que vai executar a justiça, e que vai cavalgar sobre a morte das nações, para que depois da paz da terra limpa de todos esses desmandos, uma nova civilização de paz, amor, sabedoria, de bom, belo e verdadeiro seja edificada. Então, Lúcifer foi aquela potência espiritual que desenvolveu, desde a queda, lá na Alemanha. Já ouviu falar de Kalki não, Kali Kumara. Sim. Kali Kumar, o Kumara negro, o quarto. Hoje em dia, ele está redimido. Então, esse termo Kali Kumar foi substituído para Satya Kumar. O Kumar da sombra se tornou o Kumar luminoso, que está redimindo a humanidade. Então, tudo isso é um grande estratagema cósmico de criar divisão e oposição, que, no fim, a raça humana seja vitoriosa ou não. Porque tem muitas forças também que não aceitaram essa redenção e trabalham contra a humanidade e são divididas em duas hierarquias, a do quarto e a do quinto caído, que estão realmente caídos. Então, as do quarto, eles querem tudo que é maquinário, econômico, concreto, material, eles dominam nesse mundo atual. Você já viu, Grego, essas dancinhas que imita movimento de máquina, de robô? Sim. Tudo que imita máquina, tudo que... O pessoal está querendo que depois de você morrer, a sua consciência, em vez de ser transferida e passar pelos mundos espirituais até o Devakan, fica armazenada num chip de computador. Tudo isso são potências espirituais usando da tecnologia no seu aspecto obscuro para trazer um controle e uma materialização cada vez maior. A própria iniciação militar e também sacerdotal obriga o quê? Você não pode ter consciência, você tem que ir lá e matar. Mas eu não quero matar ninguém. Então você morre. Porque a disciplina, você não pode contrariar um superior. Essa hierarquia absolutista do militar, do rei, do bolcheviquismo, do fanatismo, do nazismo, do fascismo, tudo isso são as forças do quarto senhor caído, querendo que a humanidade não se desenvolva. E, para isso, vem o próprio quarto senhor, mas numa veste luminosa de Kalki Avatar, resolver os problemas que só ele pode resolver. Então, tá aí. É muito, muito importante. Você tem que entrar... Infelizmente, não. Você tem que entrar numa escola iniciática que lide com esses assuntos para você poder saber o verdadeiro sentido das coisas. Tanto é que o nome Lúcifer significa portador da luz. Portador da luz. Portador da luz. Mas o aspecto negativo do portador da luz, que está em conluio com as forças arimanas do quarto e do quinto, que é justamente o contrário, que você fuja através por exemplo, da alienação de ficar rolando programa de internet, droga, tudo que é manifestação esquizoide do ser humano, onde ele perde o seu eu, onde ele perde a sua essência, a sua eucaristia, é trabalho das forças luciféricas caídas. Exato. Que também vem o quinto luminoso, que hoje em dia tem o nome de Luzbel, que é o aspecto luminoso de Lúcifer, consciente. E para quem gosta de Blavatsky, tem muita gente, né? Blavatsky veja o que Blavatsky fala sobre esse ser, Lúcifer, e você vai se surpreender, porque realmente é totalmente diferente. Querem tirar a gente da verdade de todas as formas. Só se a gente for muito persistente para andar na linha. Infelizmente, nós buscadores, a gente diz que é buscador. Buscador tem que ter uma mente holística, uma mente aberta e se permitir ouvir todas as partes para poder, daí,
ter o seu discernimento e tirar a sua própria opinião. Eduardo, o que você fala para nós para encerrarmos aqui? Finalmente eu achei o que eu queria mostrar para você. Está vendo isso aqui? Sim. São 3 símbolos, olha. Em cima está um círculo com um ponto no centro, que é o mundo espiritual. Primeiro Logos, primeiro trono. No meio tem um círculo dividido ao meio com uma onda ou um círculo, que é o mundo intermediário, o mundo espiritual. E aqui embaixo o mundo da Terra, governado pelos 4 animais desse pelo padrão quaternário, os 4 elementos e tudo mais. Essa divisão entre os 2 mundos aí no meio é o Akasha. O Akasha é o que separa um mundo do outro. Sim. O que está mais assim. O que está aqui em cima é inimaginável, não existe nenhuma palavra para dizer o que é isso aqui. Agora, essa parte de baixo aqui, ó, do segundo trono, do mundo espiritual, isso aqui é o que a gente chama de Devachan. E essa parte luminosa mais acima é o reflexo do mundo espiritual. Eu agora nem lembro por que eu fiz isso aqui. Eu acho que era para... Não te deixa fluir. Saiu o que tinha que sair. Foi muito Quem quiser entender o segundo trono, estuda isso aqui, ó, o Tao Te Ching. É um livro sagrado maravilhoso, principalmente nessa tradução do Humberto Roder. Humberto Roder, fantástico. Para quem quiser entender o que é o amor de Cristo, essa capa desse livro é horrível. Chama A Arte de Amar, do grande psicoterapeuta Erich Fromm. Estuda isso para entender o problema do bem e do mal. Está aqui. Bacana essas dicas aí. Para quem gosta de historinha e da... Isso aqui é um livro de Urântia. Isso aqui é uma Bíblia que ninguém... Igual a Doutrina Secreta. Ninguém nunca vai conseguir ler. Mas aqui está em detalhes a rebelião de Lúcifer desde o começo dos tempos até os dias de hoje. Até a década de 50. Tem material para todo tipo de... Então, meus amigos, tem... procura que você encontra tudo que você quer. Para o que eu falei há pouco, você você usa a sua peneira, aproveita aquilo que você acha que é bom para você e pronto, vamos seguir em frente, continuando sendo buscadores. Grego, só para finalizar mesmo, tem 3 escolas que eu acho que é bom as pessoas conhecerem na época atual. Você falou de teosofia, tem que conhecer a teosofia. Acho imprescindível também. Teosofia, tem que conhecer a antroposofia, a antroposofia é chamada de escola de Micael. A parte interna, oculta, esotérica da antroposofia é a escola de Micael. Micael é o mesmo Akdorj, porque ele tanto se manifesta destruindo um dragão, dando combate ao dragão, com uma espada, e quer dizer, é a mesma figura arquetípica do quarto. E a eubiose também, que os escritos do professor Henrique trazem muita luz sobre esses processos todos. Então, eu considero essas 3 escolas fundamentais para a gente ter uma base de entendimento da iniciação na época atual. Maravilha, você disse tudo. E nenhuma é melhor que a outra, todas caminham juntas. Não. São aspectos complementares. Exatamente. Muito complementares. Isso aí. Se você está numa delas, parabéns. É o teu caminho, é isso que importa. Eduardo, obrigado, meu querido amigo e irmão, mais uma vez. E até a próxima oportunidade, né? Agora, todo mundo pesquisando aí. Essa que você trouxe aí do Yosho Pandira, agora me invoquei. Então, o que importa, Grego, é que Jesus... esse Jesus bíblico que a gente ouve falar, para nós ocidentais, que no Oriente eu podia falar de Buda, de Maomé e tal, mas para a nossa tradição judaico-cristã, que é de quase todo mundo que você conhece, Cristo é o melhor amigo que você pode ter. Amigo. Leva suas angústias, suas dúvidas, como Jesus ensina, no íntimo do quarto fechado, conversa com ele, e ele vai te responder tudo que você precisa saber. Cada um tenta fazer a sua conexão, à vontade, nada de indução. Né? Isso é bom. Valeu, Eduardo. Forte abraço, querido. Até a próxima. Papo bom, como sempre, né? Para mim é. Eu aprendo um monte com os meus entrevistados, instigo para aprender, é isso.
Muito importantes informações de hoje, assim como todas as outras que vêm, fazem com que a gente vá buscar a resposta. Quem realmente quer a resposta, né? Quem não quer, continua levando a vida, tem todo o direito, o livre-arbítrio de levar a vida do jeito que quiser. É isso aí, gente. Fraterno abraço e até a próxima semana. Tchau. Feliz sempre. Isso é o mais importante.